disse que vai ao STF para ter acesso aos nomes de todos os parlamentares alvos da espionagem ilegal na ABIN. Os deputados e senadores, assim como outras autoridades, teriam sido monitorados por meio do programa de geolocalização da Agência Brasileira de Inteligência, o First Mile. De acordo com o Rodrigo Pacheco, o envio da lista pelo Supremo Tribunal Federal é necessário, dada a gravidade dos fatos. Temos mais informações sobre as repercussões em Brasília com João Pedro Melo. Bom dia, JP. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, essa informação ontem foi dada pelo Rodrigo Pacheco por meio de uma nota, dizendo que vai, de fato, encaminhar um ofício ao Supremo Tribunal Federal pedindo essa lista dos parlamentares que possam ter sido monitorados de forma ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência, destacando, inclusive, que essa medida é necessária exatamente por conta da gravidade que um fato dessa natureza representa. Essa decisão foi anunciada depois de mais uma etapa dessa operação Vigilância Aproximada da Polícia Federal. Essa operação, como a gente já ouviu, investiga um suposto esquema de espionagem ilegal durante a gestão de Alexandre Ramagem à frente da ABIN. Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, foi alvo de mandados de busca e apreensão na casa dele no Rio de Janeiro e também no gabinete parlamentar lá na Câmara de Vereadores. Ele deve ser ouvido pela corporação hoje, inclusive, viu? Só que não a respeito dessa operação. O que a gente tem de informação é que ele será ouvido a respeito de uma postagem que fez há um tempo atrás nas redes sociais, em que questionava pessoas que estavam ali desejando a morte de Jair Bolsonaro. Então a tendência é de que ele preste depoimento hoje à tarde à Polícia Federal a respeito dessa questão e um novo depoimento será marcado por conta dessa operação. Ontem, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse o seguinte, que a operação feita pela Polícia Federal mostra que os atos do dia 8 de janeiro não foram fatos isolados. Ele não quis dizer se serão feitas mudanças na ABIN, mas destacou que investigações em todos os órgãos têm que continuar. Vamos ouvi-lo. Cada vez que a Polícia Federal faz uma operação como essa, traz mais detalhes da cena do crime do que foram os atos criminosos preparatórios para o dia 8 de janeiro. E só essa apuração e a devida punição pode barrar de vez esses criminosos e esclarecer toda a cena do crime. Então, não só em relação à BIM, mas toda a ação que o Judiciário determina de apuração, que a Polícia Federal faz de forma autônoma, vai continuar. Em um dos mandados cumpridos, então, os investigadores recolheram 10 celulares, 3 computadores, uma arma e também um HD externo. Em determinado momento chegou a se dizer que um dos computadores da ABIN estava com Carlos Bolsonaro, que logo depois a Polícia Federal desmentiu, diz que na verdade estava com um servidor da ABIN. Por causa das investigações, os servidores da ABIN também divulgaram uma carta aberta em que defendem que a agência seja administrada pelos próprios funcionários, além da discussão de um novo marco que deixe claro as atribuições, ferramentas e limites também do setor. Ontem a gente teve o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, destacando o seguinte, que as supostas interferências na ABIN não seriam um acontecimento avulso. Essa que foi uma declaração dada em uma manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que ele se refere a uma conversa revelada também pela PF entre as assessoras Luciana Almeida e Priscila Pereira, que seriam responsáveis por intermediar esse contato entre Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Em determinado momento, Luciana teria enviado uma mensagem para Priscila pedindo o monitoramento de uma delegada, a delegada Isabela Muniz, que era responsável por investigações contra os filhos de Jair Bolsonaro, e a PGR então foi favorável a essa operação. Só que não foi favorável a buscas contra Priscila, entendendo que essa medida não era justificada no caso. Portanto, essa é a opinião então do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. Bom, chega a ser risível a argumentação de Bolsonaro de perseguição a ele e a seus filhos, já que tudo que está sendo investigado aí saiu da boca do próprio presidente, saiu da boca de seus próprios aliados, né? A gente já citou aqui mais de uma vez o ex-secretário Gustavo Bebiano, que foi um dos principais aliados do presidente, que no Roda Viva falou sobre a intenção de Carlos de criar esse gabinete paralelo. Bolsonaro foi muito claro na reunião ministerial quando disse que a ABIN paralela já existia, quando se referia a ela como minha inteligência. Aí depois ele veio dar uma explicação muito de pé quebrada, quando ele fala de inteligência. Como é que é? Muitas vezes eu ligava para um posto militar e perguntava: como é que foi a chacina na cidade? Essa era a minha inteligência.
Ele quer nos fazer crer que aquilo a que ele se referia como a minha inteligência era ele passando a mão no telefone, ligando para um posto militar e pedindo ele próprio informações sobre alguma ocorrência que tivesse acontecido por ali. Não é exatamente uma inteligência isso, né? Então por que o presidente se referia à inteligência dele próprio naquela reunião ministerial? Né? São indícios bastante claros de que havia uma ABIN paralela. E não é surpresa para ninguém, ou não deveria ser surpresa para ninguém, a criação de um gabinete paralelo envolvendo investigações no governo Bolsonaro. Esses gabinetes paralelos eram uma maneira de você governar. Uma maneira de eles governarem. Quem não se lembra do gabinete paralelo no Ministério da Saúde? A CPI da Covid concluiu a existência desse gabinete paralelo formado por militares e por médicos que embarcaram no negacionismo do então presidente, né? No fornecimento de cloroquina, nos ataques a campanhas de vacinação, enfim, as medidas de isolamento, as máscaras, a tudo aquilo que a gente viu na época da pandemia. A gente não pode esquecer o que aconteceu na pandemia. Talvez tenha sido a atuação mais grave, né, mais criminosa, entre tantas outras criminosas, de Bolsonaro na presidência da República. Então, o desprezo pelas instituições de governo às quais a gente tem acesso e sobre as quais a gente tem informação e que convivem à luz do dia, era uma marca do governo Bolsonaro. Era um modo de governar. Esse é apenas um dos itens. O gabinete paralelo. Tem o gabinete do ódio, tem o gabinete paralelo da saúde, havia o gabinete paralelo do Ministério da Justiça, né? Com as interferências diretas do dedo do presidente, que fizeram com que Sérgio Moro, muito irritado, saísse atirando e depois retornasse ao ninho, todo arrependido. Então não deveria ser surpresa para ninguém, os indícios estão todos aí e chega a ser ofensivo o presidente falar em gabinete paralelo e dizer que a sua inteligência era ele passando a mão no telefone para conversar com líderes militares de várias regiões do Brasil, né? No mais, um mandado de busca e apreensão serve para que tenhamos acesso a outras informações, e elas já começam a aparecer, né, confirmando aquilo que a gente imaginava estava acontecendo em Brasília. Essa assessora, por exemplo, pedindo informações diretamente sobre alguém lá que estava envolvido numa investigação, e ela própria fala isso, né? Com um tal desassombro, né? De uma maneira tão confortável. Estou precisando muito de uma ajuda. Ela quer informações sobre a delegada da PF, Isabela Muniz Ferreira, Delegacia da PF, Inquéritos Especiais. Inquéritos número 73.630/73.637, entre parênteses, envolvendo PR e 3 filhos. E tem até o nome do escrivão ali, o Henri Basílio Moura. Para que exatamente uma assessora da presidência queria informações sobre uma delegada que estava conduzindo investigações sobre o presidente da República e seus 3 filhos? Informações supostamente sigilosas. Então tá tudo aí, né? Não deveria ser surpresa para ninguém a existência de uma ABIN paralela, já que os gabinetes paralelos eram uma forma de governar de Jair Bolsonaro. Dito isso, a SECOM da Presidência da República ontem fez festinha, né, em cima do que aconteceu no Rio de Janeiro. Usou as suas redes sociais para tripudiar dessa operação contra Carlos Bolsonaro. Por exemplo, a Secretaria de Comunicação usou aquela famosa frase "grande dia" em uma das suas publicações de ontem. Grande dia, para quem não se lembra, surgiu quando o Bolsonaro ainda não havia nem assumido a presidência, mas já era presidente eleito, e surgiu a notícia de que o seu grande adversário na Câmara dos Deputados, Jean Willis, ia se autoexilar. Onde mesmo, Carla? Na Europa, né? Não tô lembrada agora. E aí ele publicou lá um grande dia com um polegarzinho para cima e um aviãozinho decolando. E também a SECOM publicou uma outra publicação, colocou no ar uma outra publicação em que utilizava aquela onomatopeia toque, 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 que ficou famosa quando a então deputada Joyce Hasselmann, que era uma das políticas mais fiéis a Bolsonaro, mas virou casaca, trocou de time, fez um discurso imaginando como seria o dia em que a Polícia Federal bateria na porta da casa do então presidente. O Paulo Pimenta
foi lá e se defendeu, dizendo que o governo precisa usar esses algoritmos para chamar a atenção para as campanhas, para a comunicação do próprio governo, que o governo precisa estar em cima dos fatos, caso contrário é atropelado, etc. Se eu embarco junto na velocidade do trem, disse o Pimenta, e levo junto a mensagem principal é a dengue, o trem é a pauta do dia, é assim que funciona. O resto é especulação e tentativa de tirar o foco do que é central e relevante neste momento. Aí eu pergunto ao nosso ouvinte, que não está acompanhando as imagens, essa postagem do toque, toque, toque se referia a quê exatamente? Você consegue se lembrar? E a postagem do grande dia? Tava falando do quê, hein? Ninguém sabe. Todo mundo lembra da tentativa de tripudiar em cima de uma derrota do adversário político, do ex-presidente. Porque é claro que a intenção é essa. E aí, é tão ridículo quanto Bolsonaro tentar nos convencer de que não há nada para ser investigado envolvendo a sua família e de que tudo aquilo é uma perseguição, é Paulo Pimenta tentando nos convencer que isso é apenas o governo pegando carona nos assuntos do dia como se estivesse fazendo uma referência ao Big Brother. Não. Isso é uma instrumentalização completamente inadequada de um evento político, de uma atuação e uma operação da Polícia Federal. Não é nada republicano. A gente se livrou de talvez o governo menos republicano da história do Brasil e não é exatamente agradável ver o atual governo utilizando métodos que cairiam muito bem na Secretaria de Comunicação de Bolsonaro, né? E não adianta depois pedir desculpas, dizer que o governo não deveria ter feito isso, e não, embora muita gente já está, né, enfim, pedindo desculpas pela própria SECOM, mas a gente se lembra que no ano passado, na ocasião do escândalo das joias de Jair Bolsonaro, a SECOM também fez uma publicação fazendo referência àquilo, com um texto parecido com algo assim, se você exagerou nas comprinhas, declare o valor à Receita Federal, enfim, inventou uma coisa qualquer lá para poder tirar sarro de Bolsonaro usando as redes sociais. Não é para isso que a comunicação do governo serve. Então, a gente também não vai passar pano e deixar barato esse tipo de atitude que de republicano não tem nada. A política tem que ser levada a sério e a comunicação do governo deveria ser muito mais séria e objetiva do que isso. Queria saber as repercussões a respeito da atuação da SECOM, que ontem não conseguia parar de teclar a respeito do que aconteceu por aí em Brasília, JP. Pois é, Megali, essa foi uma questão que pegou bastante, né? E, inclusive, outras pessoas surfaram nessa onda. A gente teve a própria Joyce Hasselman divulgando um vídeo logo depois dessa questão da SECOM, refazendo esse meme relacionado ao toque, toque, toque. Mas no parlamento em si, principalmente a oposição, reclamou muito, exatamente dizendo que estavam sendo utilizadas questões que não eram necessárias, como você falou, tentativas de tripudiar em cima, de fato, de uma derrota do principal adversário político. Então, esse é um ponto que pegou bastante nas repercussões. A gente teve a oposição falando a respeito dessa questão, mas até agora nenhuma promessa de judicializar essa questão ou alguma coisa relacionada a isso. Somente, de fato, reclamações a respeito dessa questão. Eu vi o vídeo da Joyce tomando lá um Prosecco. O que ela estava tomando? Espumante, né? Fazendo festa. Enfim, sentir aquilo que as pessoas chamam de vergonha alheia por ela. Mas aí é uma opção dela, né? Passar vergonha na internet. A Joyce Hasselman não é financiada pelo dinheiro dos impostos. A SECOM é.